Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sueliton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje será o sistema socialista. Lembrando, gente, que a partir dessa semana o nosso formato de trabalho muda um pouco. Vocês receberam, na semana passada, a apostila enviada pela SEDUC. E nós, professores, fizemos um cronograma, um roteiro de estudos, no qual a gente dividiu semanalmente o conteúdo que vocês irão ler na apostila, as atividades que vocês irão realizar e vocês precisam seguir esse cronograma até o mês de agosto, tá? E aí, nós iremos fazer os momentos de explicação e os momentos de tira dúvida através do Classroom e do Meet por aqui. Então, gente, é importante que vocês sigam esses roteiros, participem das aulas, tirem as dúvidas de vocês, para que a gente possa, ao final dessa apostila, compreender da melhor forma possível esse conteúdo. E fiquem à vontade para a qualquer momento perguntarem lá no Meet, perguntarem nos comentários, tá? Vamos interagir da melhor forma possível. Bom, vamos ao nosso tema, né? O sistema socialista. Nas aulas anteriores, se vocês lembram, nós falamos sobre o sistema capitalista. Falamos das 3 fases do capitalismo e quais são as ideias que são essenciais, que são a base do pensamento capitalista e desse modo de produção de sociedade. O modo de produção socialista, ele vai ter ideias bem divergentes do sistema capitalista. E, em alguns momentos da história, vai haver um conflito enorme entre os países que optaram por um ou por outro modelo de organização. Bom, é importante lembrar, gente, que estamos falando aqui sobre modelos de organização da sociedade como um todo. E isso significa uma organização de ideias, uma organização de sistema político, uma organização do sistema de produção e uma organização dos sistemas econômicos também. Então, há toda uma estrutura que diferencia o sistema socialista do sistema capitalista. Mas vamos lá, né? Vamos identificar um pouco mais desse sistema. Primeiro, né, qual a principal oposição? Dentro do sistema capitalista, a gente tem a lógica da acumulação de capital a partir da exploração da força de trabalho. Então, é impossível acumular riquezas dentro do sistema capitalista se não for a base da exploração da mais-valia, da mão de obra. E aí, o sistema socialista ele surge com um discurso diferente, um discurso que parte da ideia de que os trabalhadores se organizem, que os trabalhadores consigam uma força para enfrentar esse sistema de exploração e diminuir ou destruir a desigualdade entre as classes, né? Então, podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social e econômica que tem o objetivo de construir uma sociedade sem classes, né? Uma sociedade sem desigualdades, sem uma diferença entre o rico e o pobre, tá? Para atingir esse objetivo, né, o sistema socialista ele ia defender primeiro a extinção da propriedade privada, que é um elemento importantíssimo para o capitalismo, né? Nós vimos aí quando a gente estava estudando o capitalismo que os burgueses eram os detentores dos meios de produção, do capital e das terras. E o trabalhador, ele era detentor apenas da sua força de trabalho, ou seja, ele não tinha nada de posses, né? A única coisa que ele tinha para vender era o seu tempo e a sua energia. Já o burguês, né, o grande capitalista, ele detinha todas as outras coisas que eram importantes para o funcionamento da economia e para o funcionamento da sociedade e da produção. Já, então, no sistema capitalista, qual que era a ideia, né? A propriedade privada seria abolida, né? E haveria a distribuição dessa propriedade como um todo entre os trabalhadores, né?
E o Estado passaria a agir, neste caso, como o detentor dos meios de produção, né? E o compromisso do Estado para com os trabalhadores seria promover uma distribuição de bens e serviços, assim também como serviços essenciais para a população, como saúde, educação, habitação. Então, não dependeria do poder aquisitivo da população ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma moradia de qualidade, a educação de qualidade, porque seria a obrigação do Estado fornecer isso de forma gratuita, fornecer isso para todos, independente do poder aquisitivo que essa população tiver, né? Então, o Estado ele agiria como mediador, fazendo essa distribuição de riquezas e oferecendo, né, para a população os serviços essenciais. Bom, quais seriam as características desse modelo, então, né? A gente vai ter a abolição da propriedade privada, né, como uma base essencial desse modelo, uma distribuição de riquezas. E é importante, gente, que vocês tenham na cabeça de vocês o seguinte: a ideia não é que o pobre dividisse aquilo que ele tem, né? Uma pessoa que tem uma casa, um carro, por exemplo, ter que dividir com outras pessoas. Seria aqueles que detêm riquezas absurdas, né? Montantes de dinheiro absurdo, dividir com aqueles que têm pouco, né? Então, haveria essa distribuição promovendo uma maior igualdade, uma redução dessas diferenças econômicas. Então, em teoria, né, a ideia era promover essa justiça social. E aí, para conseguir desenvolver isso, né, implementar isso, havia alguns caminhos, né? Primeiro, a estatização, ou seja, as terras e os meios de produção passam a pertencer ao Estado, né, ao governo do país. Então, de posse dos meios de produção e do Estado, ele definiria também os salários, né? O Estado teria esse compromisso de organizar qual o salário que cada trabalhador receberia de uma forma justa. A economia também seria planificada, ou seja, né, plano, horizontal, sem uma desigualdade entre muitos ricos e muitos pobres. Haveria uma igualdade econômica, né? Era idealizada e executada pelo Estado. Então, o Estado, mais uma vez, era o responsável por promover essa distribuição igualitária, e o Estado também seria o responsável por decidir como produzir e o que seria produzido para atender às necessidades da população e de cada indivíduo. Isso é muito importante, gente, porque você tem um momento, né, que a produção ela seria voltada para atender às necessidades básicas. Então, se a população com fome, o Estado seria responsável por administrar uma estratégia para que a produção de alimentos atendesse àquela população. Diferente do sistema capitalista, que ele pensaria como prioridade a acumulação. Então, se alguém tem fome, ela que dê um jeito de ganhar dinheiro para comprar comida. No sistema socialista, não. A produção ela é voltada para atender à necessidade. Se alguém tem fome, tem essa necessidade, então há a necessidade de produzir para atender aquelas pessoas. Então, essa mudança, né, seria significativa. E outra é a garantia do emprego, ter direito ao pleno emprego. Então, o Estado ele distribuiria as funções, né, e garantiria o emprego a todos os trabalhadores. Não haveria desempregados, não haveria ninguém passando necessidade por falta de emprego, e haveria funções para todos dentro da sociedade. Bom, é claro que isso é a proposta inicial, e é preciso que a gente tenha clareza que nem sempre foi executado dessa forma. Bom, qual foi o primeiro país a adotar o sistema socialista, né? Ocorreu primeiro na Rússia, com a Revolução Russa em 1917. Tá? Começa-se a efervescer essas ideias, né?
entre a população, entre alguns grupos políticos, né, e passa a ser implementada aí na Revolução Russa. Em 1922, a gente vai ter a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a nossa famosa URSS, tá? Que vai ser constituída aí de 25 repúblicas, né? 25 países próximos, que vai ter como poder central Moscou, na Rússia. Tá? Esse bloco, né? Essa grande potência que foi a URSS, vai durar aí de 1922 até aí finalzinho da década de 90, né? Nesse momento, o sistema socialista vai passar por diversas transformações, por diversas fases ali, por conflitos internos, por um conflito com o sistema capitalista que era liderado pelos Estados Unidos, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então a gente vai ter vários momentos ali de turbulências dentro desse sistema. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, né, esse sistema socialista ele começa a se espalhar também por outros países, como, por exemplo, os países aí do leste da Europa, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, né? Esses países se aliaram ao bloco soviético. Então, ia aumentando, né, essa área de influência da Rússia, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente vai ter também a anexação de partes da Iugoslávia e da Alemanha, que também se tornam membros do bloco socialista. Esses modelos, né, do socialismo, ele infelizmente não seguiu as riscas daquilo que era proposto na ideia inicial, naquilo que a gente falou no começo, né, de promover uma desigualdade, uma eliminação das diferenças entre classes, né? Porque para que isso acontecesse, era necessário que a revolução fosse protagonizada pelos trabalhadores, né? Os trabalhadores organizados lutando para ter o domínio, a posse sobre os meios de produção e assim promover uma distribuição dentro da sua consciência de classe. O que na prática ocorreu, e aí por isso a gente chama de socialismo real, porque ele difere bastante do socialismo científico e do socialismo utópico, né, que foi mais voltado para a literatura, né, para as críticas que foram produzidas ali por importantes teóricos. Na prática, o que a gente observou nesses países foi que uma classe elitista, burocrática, ela detinha a maior parte dos privilégios e o povo detinha pouca participação nas decisões políticas, né? Tudo errado, tudo errado. A ideia inicial era de que o povo realmente fosse soberano e que os trabalhadores realmente tivessem o poder principal das decisões. Na prática, o que a gente viu foi outra coisa dentro desses sistemas socialistas. Bom, outra grande potência do sistema socialista, né, que implantou esse modelo, foi a China, que vai implementar a partir de 1948, né, com a Revolução Comunista, que vai ser vigente até hoje. Tá? Até hoje a China ainda tem alguns vestígios ali dessa Revolução Socialista. Infelizmente, também com muitos problemas que não se alinham ao que era a ideia inicial, não se alinham à ideia dos preceitos democráticos que existiam no início e, infelizmente, dentro do que se instaurou, do que se implementou na China, foi um regime que é, de certa forma, ditatorial, antidemocrático, né? Já que não há eleições diretas, né? Não há um sistema de eleição democrática como a gente tem aqui no Brasil. Então, as decisões, né, são centralizadas principalmente na mão
de dirigentes do Partido Comunista Chinês. Pessoal, percebam aí que o nome mudou um pouquinho, né? A gente está falando agora do Partido Comunista. E aí é interessante a gente compreender que comunismo é um pouco diferente de socialismo. O comunismo seria um estágio mais avançado do socialismo. A ideia, teoricamente, seria de que o socialismo, o Estado faria essa distribuição, e aí, posteriormente, quando a população já tivesse já com a consciência de classe muito bem formada, muito bem organizada, o Estado perderia parte dessa função e a população poderia ser a principal responsável por essa distribuição igualitária, né? Isso nunca aconteceu na prática, né? O que a gente teve, em alguns casos, foi o uso de algumas ideias, mas que no conjunto total, na implementação total, foi descaracterizado daquilo que deveria ser, daquilo que estava nas bases teóricas. Bom, sendo assim, né, infelizmente, esses regimes aí não tiveram uma abertura democrática, não tiveram uma abertura para o poder decisório da população. Bom, essas decisões tomadas na China, né, vão voltar aí para um desenvolvimento industrial, com o comando do Estado, né, o Estado forte, administrando as terras, administrando a produção industrial, principalmente a produção de base, e aí coletiviza as terras, ou seja, promove aí uma distribuição de terras para a população, né, elas se tornam coletivas, se implementa uma planificação da economia também, né, a ideia inicial ali de distribuição de renda, de distribuir parte das riquezas produzidas entre a população. No entanto, esse modelo, né, ele vai ganhando contornos diferentes ao longo dos anos. Porque à medida que a industrialização na China avança, o país passa a incorporar elementos do próprio capitalismo, elementos típicos do capitalismo. Então, aí, a partir de 1978, a China começa a funcionar em um sistema meio que híbrido, né? Parte socialista, parte capitalista, e começa a se estruturar de uma forma que vai recebendo empresas que são multinacionais, que são transnacionais, vai criando relações comerciais com os países vizinhos, formando aí o bloco econômico das zonas econômicas especiais, as ZEEs. E aí, gente, a China vai se fortalecendo economicamente no cenário mundial, né? Vai atrair empresas internacionais, vai produzindo muito, vai vender muito, e aí o PIB começa a disparar, a subir. Atualmente, gente, a China é o segundo maior país do mundo em economia, é a segunda maior economia do mundo, tá? Justamente por causa dessas características, né, híbridas, misturando elementos do socialismo, elementos do capitalismo ali, e promovendo, né, essa integração dessa produtividade dos comércios em nível global. Hoje, gente, é quase impossível viver sem comprar nenhuma mercadoria da China. Observem nos produtos nas casas de vocês, né? Sempre vai ter um adesivo, uma etiquetinha ali em alguma coisa dizendo Made in China. Isso é muito comum. Hoje, né, a China é um importante parceiro comercial do Brasil para muita coisa. Nós vendemos, por exemplo, carne, soja, vendemos vários produtos para a China e também compramos vários produtos. Então, isso significa que essa abertura comercial ela é bem intensa. Bom, durante esse período, né, então aí, desde a Revolução Russa, lá na Rússia, e até o início ali da década de 90, a gente vai ter uma divisão entre modelos de organização social,
modelo socialista tentando ser implementado de uma parte, modelo capitalista sendo implementado em outra parte. Organizações diferentes, maneiras diferentes de pensar a sociedade, de pensar a economia, de pensar a produção. E isso vai se intensificar principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Acaba a Segunda Guerra Mundial, gente, e aí o mundo vai conviver aí com duas grandes potências econômicas e militares no mundo, que é, de um lado, os Estados Unidos, como a grande potência capitalista, e do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a grande potência socialista. Ambos tiveram um papel fundamental na derrota do nazismo na Alemanha, na derrota de Hitler na Alemanha. E por isso, esses dois países vão dividir, né, o domínio sobre a influência da Alemanha. Então a gente vai ter aí uma divisão importantíssima entre esses dois, uma divisão de ideias, porque o socialismo se expandia por vários países, começava a alcançar novos países na Europa, começava a alcançar novos países na Ásia, e os Estados Unidos, com seu modelo capitalista, precisava que o capitalismo continuasse a existir para que houvesse essa relação comercial forte que fez com que o capitalismo, com que os Estados Unidos chegassem ao status de maior potência econômica do mundo. Então, havia uma disputa de ideias, havia uma disputa de interesses políticos ali. Tá? Então, havia muitas diferenças que estavam estabelecidas e que promoveram a divisão do planeta em duas partes. Um lado capitalista e o outro lado socialista. Por isso a gente vai chamar de ordem bipolar, dois polos. Tá? Aqui nesse mapa, a gente pode observar bem onde era socialista no planeta, de 1945 até 1989, e onde era capitalista. Então a gente pode observar aqui para nós, né, que o Brasil se encontrava dentro do bloco capitalista. Era um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, mas que estava sob a influência dos Estados Unidos. E aí, gente, é importante a gente destacar que os Estados Unidos vai estabelecer várias estratégias para evitar que o modelo russo, que o modelo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atingisse outras áreas, influenciasse, por exemplo, o Brasil como um grande país da América Latina. E aí que vai começar a ocorrer em vários países da América Latina golpes de Estado, golpes militares, com o objetivo de impedir que o modelo socialista chegasse até a América Latina. Então, quando vocês verem pessoas falando, o fantasma do socialismo, fulano é socialista, lembre-se que esses discursos surgiram lá durante a ditadura para manter o domínio norte-americano sobre essas áreas. Bom, então a gente pode observar, né, a maior parte aí sobre a influência do sistema capitalista, né, alguns poucos países da África, nós temos ali Cuba, ali dentro da América Central, como países do eixo socialista. Bom, nesse sentido, gente, além da disputa política, econômica, da disputa ideológica, havia também uma disputa intensa em dois setores: o setor bélico, armamentista, e o setor espacial. Dentro do setor bélico, né, essas duas potências investiam muito dinheiro para produzir armas de grande poder de destruição. E, dentro da corrida espacial, os dois países investiam em tecnologias para alcançar, né, novas áreas, conquistar a Lua, conquistar Marte. A ideia era uma expansão do domínio, né, do seu poder econômico, do seu poder de influência. E isso fez com que houvesse um salto tecnológico muito rápido, muito intenso durante esse período. Porque se
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mandasse um foguete, né, para fora da órbita do planeta, os Estados Unidos queriam mandar um para mais longe. Se alguém pisava na Lua, alguém queria pisar em Marte. Então a tecnologia tinha que alcançar, né, essas ambições. Então a gente teve um salto enorme e que resultou aí para a gente no desenvolvimento dos mecanismos de comunicação, como a internet, como os computadores, como os celulares. Resultou aí em desenvolvimento de tecnologia de saúde, como raio-x, como ultrassonografia. Então, houve enormes modificações resultantes tanto da corrida armamentista quanto da corrida espacial. Tá? E resultou no que a gente chama hoje de meio técnico, científico e informacional, que a gente já falou em várias outras aulas. Bom, por que então que esse período ficou conhecido como Guerra Fria? Não foi porque foi travada no gelo, né, gente? Essa Guerra Fria, ela vai receber esse nome porque as duas grandes potências, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, eles jamais chegaram a se enfrentar, né, diretamente. Então não houve uma guerra onde um país atacasse o outro. Isso porque os dois detinham um potencial bélico extremamente destrutivo. Os dois possuíam uma enorme quantidade de armas nucleares. E isso faria com que a possibilidade de destruição de uma possível terceira guerra mundial envolvendo os dois países fosse catastrófica, fosse talvez apocalíptica, né? Já que seria uma guerra com bombas nucleares entre essas nações e entre os países aliados. Então seria uma catástrofe enorme e por isso o clima era muito tenso. O clima era de muito receio entre um e outro para que não chegasse às vias de fato desse confronto. Mas os conflitos foram ocorrendo pelo mundo todo nas áreas de influência. Ou seja, o socialismo ele pretendia expandir o seu modelo ideológico e econômico e social. E os Estados Unidos pretendiam manter o domínio sobre as áreas com o sistema capitalista. Então, a disputa ocorria nos países para ver qual país iria aderir a um sistema ou a outro. E aí um exemplo, né, a famosa Guerra do Vietnã, que foi feita em vários filmes, o Rambo, né, invadindo o Vietnã para poder implantar ali um sistema capitalista, né, libertar os vietnamitas e os vietnamitas se defendendo, né. Então, era uma guerra por uma influência sobre essas áreas, né, uma guerra que as grandes potências elas agiam de forma a abastecer militarmente, abastecer com armas, né, com soldados, com munições, e pretendiam ali manter cada um o seu domínio sobre aquela área. Então a gente vai ter guerras em vários lugares, né? Na Síria, no Iraque, em vários países da África, implantação de ditaduras em países sul-americanos, como ocorreu aqui no Brasil, como ocorreu na Argentina, como ocorreu no Chile. Então, a gente vai ter várias estratégias que foram traçadas por esses países para ou alcançar novos espaços, né? Alcançar novos territórios, ou para manter os seus territórios antigos. Então, podemos dizer que os conflitos aconteceram nas periferias, nas bordas, né? E não entre as grandes potências, entre os países que eram os grandes centros ideológicos durante a Guerra Fria. Bom, então essas áreas de influência, como a gente já falou, né, vai corresponder aí às áreas que estarão sob o domínio ou dos Estados Unidos ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, gente, as principais áreas assim, que a tensão foi enorme durante a Guerra Fria foram áreas ali
da própria Europa, principalmente a Alemanha, né, que foi o país que foi derrotado aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, gente, nós temos aí esses dois países tentando alcançar uma influência, né, sobre diferentes partes. A União Soviética passa a influenciar sobre o leste da Europa, vai pegar ali vários países que estão ali mais próximos da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A China também vai aderir ao socialismo no mesmo período ali, né, em 1949, em apoio aos soviéticos. Então a gente vai ter uma expansão desse modelo socialista sobre essas áreas, né? Os Estados Unidos vai impor seu modelo, seu padrão sobre as áreas ocidentais da Europa e também sobre o Japão, que era uma grande potência na época e que foi arrasada, né, pela explosão das duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que praticamente pôs fim ao conflito aí da Segunda Guerra Mundial e, né, impôs sobre os japoneses esse domínio, essa influência, essa imposição militar dos Estados Unidos sobre essa área, né? Então, temos os Estados Unidos ali, sobre a Europa Ocidental, sobre o Japão e sobre vários países, né, da África e da América do Sul. Bom, houve a implantação do Plano Marshall, né, na Europa, onde os Estados Unidos passa a investir milhões de dólares para a reconstrução das economias europeias, que foram destruídas pela guerra. É claro que os Estados Unidos não vai fazer isso de forma gratuita, né? Ele vai emprestar dinheiro com a ideia de ter um retorno depois. Então, os Estados Unidos financia boa parte da reconstrução da Europa Ocidental, né? E a gente vai ter também, por parte da Europa Oriental, investimentos, né, naquelas áreas ali para implantar um modelo socialista. E os Estados Unidos também passa a investir em algumas áreas para impedir o avanço do socialismo na Ásia. Uma das estratégias bem controversas dos Estados Unidos nessas áreas foi, por exemplo, apoiar Osama Bin Laden, né, apoiar o Saddam Hussein, como pessoas que iriam impedir a chegada do socialismo nessas áreas, né? E depois o veneno se voltou contra os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos apoiou militarmente, forneceu armas para Saddam Hussein, para Osama Bin Laden, durante esse momento, para que eles impedissem a chegada do socialismo, né? A implantação do socialismo nessas áreas da Ásia, né? Do Oriente Médio ali. Bom, a gente vai ter, então, estabelecido nessa área também uma zona de fronteira que vai dividir essas zonas de influência. E essa fronteira ideológica vai ser demarcada ali na Europa pela chamada cortina de ferro, que vai dividir a Europa Ocidental da Europa Oriental. A Europa Oriental socialista e a Europa Ocidental capitalista. Aqui a gente pode observar bem, né, onde era essa cortina de ferro. Então, essa linha roxa que vocês estão vendo aí, né, é a área da cortina de ferro, que vai dividir a Europa em duas partes. A gente pode observar que em amarelo temos os países que são capitalistas e em laranja temos os países socialistas. Gente, essa cortina de ferro vai durar aí muito tempo, né? Do final da Segunda Guerra Mundial, né? Ali até no final da Segunda Guerra Mundial até aí, bem próximo da década de 90, né? Os países que se alinhavam aos blocos rivais, né? Eles tinham ali o oriental capitalista e o ocidental, perdão, o oriental socialista e o ocidental capitalista, né? E cada um sob a influência da grande
potência ali que dominava. Uma outra característica também dessa divisão foi que a própria Alemanha foi dividida em dois, né? Já que a Alemanha, que foi o principal centro do conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi dividida em duas para os grandes vencedores, né? Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficava com a parte da Alemanha e os Estados Unidos, né, e os países ali que faziam parte dos aliados, pegavam uma outra parte da Alemanha. Então, a Alemanha inteira foi dividida em duas e a capital Berlim também foi dividida em duas. Então, aí a gente vai ter, do lado dos Estados Unidos, né, o desenvolvimento da República Federal da Alemanha, a RFA, e na Alemanha Ocidental, né, essa na Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha. Já no lado oriental, nós temos o estabelecimento da República Democrática Alemã, a RDA, que tinha como ideia, né, como modelo econômico e social, o socialismo. E aí, gente, essa divisão da Alemanha, essa divisão em duas Alemanhas, inclusive disputaram Copa do Mundo, como sendo dois países, disputaram Olimpíadas como dois países, né, como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Essa divisão ela ocorreu até ali o início da década de 90, né, até 1990. E dentro da capital da Alemanha, né, dentro de Berlim, o que separava essas duas áreas era o Muro de Berlim, né, um muro que foi construído, foi erguido no meio da cidade, de uma hora para outra, separando aí pessoas que viviam de um lado da cidade e do outro. Então, teve muita gente que teve que se separar de familiares e não ver durante todo esse tempo por causa desse muro que separava o modelo capitalista do modelo socialista. A Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Bom, então, esse muro, gente, ele tem um símbolo, ele é simbólico, ele é muito simbólico, porque ele vai representar essa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, né? Tanto é que várias obras de arte, várias bandas da época vão fazer referência a esse muro como um símbolo, né? A banda Pink Floyd, por exemplo, lançou um álbum que se chama The Wall, né, que durante uma turnê para criticar o Muro de Berlim, a banda foi construindo um muro na frente do palco. E ao final da turnê, a banda tocava totalmente atrás do muro. É uma forma de protesto, de manifestação contra essa monstruosidade, né, que foi essa divisão ali cruel entre as duas partes. Bom, então o que vai acontecer, né? Esse muro ele tinha a ideia de dividir parte ocidental da parte oriental, foi erguido pela Alemanha Oriental, né, para impedir a fuga dos habitantes, né, dos seus habitantes para o lado ocidental. Então ali tinha uma ideia de que aqueles habitantes tinham que permanecer dentro do sistema socialista, né, e não aderir ao sistema capitalista. Isso ocorreu por quê, gente? Porque o sistema socialista, como a gente falou até o momento, né, não foi um movimento que partiu da consciência de classe, como era a ideia inicial. Foi um movimento que foi imposto por lideranças políticas, né? Então, ele iniciou de uma forma errada, não foi implementado como ele deveria ser, né, como um mecanismo democrático, com a participação da população, principalmente com a participação dos trabalhadores. E aí, muita gente tinha o desejo de entrar para o lado capitalista, né, para fugir desse modelo que foi implantado no socialismo real, né? E o socialismo, ele, aos poucos, ele vai se enfraquecendo até chegar ao seu fim, né? Lá no finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Por quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, vai investir muito
em armamentos, vai investir bastante na parte bélica, né, e na corrida espacial. E isso vai prejudicar muito a economia. Por quê? A União das Repúblicas Socialistas não tinha a intenção de obter lucro com produção armamentista, né? Quem tinha o interesse em obter lucro era o modelo capitalista. Então, economicamente, o modelo capitalista foi se desenvolvendo, foi ampliando a acumulação de capital, foi ampliando a riqueza, enquanto que o modelo socialista foi se enfraquecendo economicamente. Por quê? Ao invés de focar no desenvolvimento social, ao invés de focar na educação, na saúde, na moradia, na qualidade de vida da população, na alimentação, ele focou prioritariamente na indústria espacial e na indústria armamentista. Isso fez com que faltasse dinheiro para as outras áreas. Então, aos poucos, esses países foram enfraquecendo, foram diminuindo o seu poder econômico, né? E aí, lá no finalzinho da década de 80, né, já ali de meados da década de 80 em diante, os líderes políticos que assumiram o poder na Rússia, né, foram criando estratégias para tentar fazer com que a economia voltasse a crescer e abrir mão do modelo social que era para ser implantado nessa grande potência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, então, em 1985, a gente chega ao poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, então, ele assume com a ideia de reestruturar politicamente com duas plataformas políticas, né? O Glasnost e a Perestroika, que eram estratégias ali para retomar o poder econômico, o desenvolvimento econômico, né? Fortalecer economicamente a Rússia, né? Essas mudanças, elas se alastraram por todo o bloco socialista, se alastraram por todos aqueles países, todas aquelas repúblicas que a gente falou ali que compõem o bloco socialista, né? E aos poucos foi promovendo a dissolução da URSS, ou seja, né, os países foram abandonando esse modelo político, ideológico que era o sistema socialista e foram se reestruturando dentro do modelo capitalista, né, se adequando gradativamente ao modelo capitalista. E isso, gente, né, foi promovendo a queda dos regimes socialistas, né? Foi promovendo a queda do regime soviético na Europa Oriental. Tá? Então, gradualmente, vários países da Europa Oriental foram abrindo a economia para o sistema capitalista. E aí, na Alemanha, né, digamos assim, um dos suspiros finais dessa divisão do mundo em capitalista e socialista ocorreu na Alemanha em 1989, quando a população alemã se reúne para derrubar o Muro de Berlim, né, que era o símbolo dessa Guerra Fria. E aí essa população vai para as ruas com martelos, a pontapés, né, derrubando esse muro que era o símbolo dessa divisão. Né? Então, a gente vai ter esse momento muito simbólico, a queda do Muro de Berlim, e em 1991, né, temos o suspiro final, que é a dissolução, né, da URSS. Ela deixa de existir. E os países que eram membros da URSS passam a ser países independentes. Inclusive a Rússia, né, que era o maior país, o mais influente dentro da URSS. Bom, aí então, podemos dizer assim que a ordem do mundo bipolar é desfeita, o sistema capitalista passa a ser o sistema vencedor dentro desta Guerra Fria, né? Ele passa a ser hegemônico no mundo inteiro, ou seja, né, ele passa a ser único, o único sistema. A gente vai ter alguns vestígios, né, ainda lá na China, lá em Cuba, mas nada assim muito expressivo para ser uma grande potência mundial,
né, para ser algo que seja uma concorrência para o sistema capitalista no mundo. E aí, a gente vai ter, é claro que a retórica, os discursos de líderes políticos em várias partes do mundo, que vão ainda acreditar que existe o socialismo, ou que exista uma ameaça socialista às democracias capitalistas. Mas isso não passa de discurso, gente, porque país como o Brasil jamais foi socialista na sua história, né? Nos seus mais de 500 anos de história, o Brasil jamais teve traços socialistas. E isso serve apenas, né, para assustar a população, dizer isso serve para assustar uma população que não conhece a história, que não conhece a fundo o que seria o sistema socialista de verdade, o que foi o socialismo real, nos países que realmente implementaram, como foi a Rússia ou a China, né? Então, há muita falácia, há pouco estudo sobre o assunto. Então, eu sugiro que vocês, caros alunos do 9º ano, sejam estudiosos, compreendam as diferenças entre os dois sistemas e saibam que o nosso país, o Brasil, sempre foi capitalista, né? Infelizmente, cada vez mais adepto a um capitalismo que toma, né, os direitos dos trabalhadores, que promove desigualdades sociais cada vez mais intensas em nosso país. Então, dificilmente a gente vai conseguir superar vários dos nossos problemas, como a miséria, como a pobreza, como a fome, porque faz parte da estrutura social do nosso país e essa estrutura é fortalecida, alimentada pelos ideais, pelas ideologias que comandam politicamente o nosso país. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu gostaria de pedir para vocês que, se surgir qualquer dúvida, se tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, se tiverem alguma curiosidade ou algum comentário a fazer, manda lá no chat, né? Manda lá nos comentários do vídeo embaixo, ou abra a videochamada, me chama e vamos discutir. Eu gostaria que vocês lessem, né, na apostila e que procurassem compreender um pouco mais sobre esse tema e que venham até a aula para tirar as dúvidas, tá bom? No mais, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem, se protejam do coronavírus e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço, tchau, gente.